Meus queridos, a paz do Senhor Jesus ao vosso coraçãozinho já nesse grande domingo, pela glória do Senhor nosso Deus. Toda honra e toda glória e todo poder é dado para Jesus, né? O homem que ele pode fazer é somente glorificar a Deus, adorar, exaltar e agradecer o que Deus tem feito em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra poderosa ao vosso coração nesse grande domingo. Quero que você entenda, quero que o Senhor, a senhora, abra a mente, não julga, não condena, não julga para não ser julgado, não condena para ser condenado. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 7. Não julga para não ser condenado, não critica para não ser criticado, mas abra a mente e entenda o que está escrito na palavra. Livro de Ageu, capítulo de número 1, abre a Bíblia, pega o livro sagrado, abre aí, no nome de Jesus, leia. Se você não lê, não tem como de você entender o que está escrito na palavra. O meu povo errais por falta de conhecimento. Ageu, capítulo 1, e versículo 7, 8 e o versículo 9. Olha a palavra que Deus fala conosco nessa manhã de domingo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem fala? Deus. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro os dissipei. Por que causa? Deus fez uma pergunta. Por que causa eu faço isso? E por que causa eu determinei essa palavra? Por que isso? Por que acontece? Por que o Senhor fez isso, Senhor? Olha o ponto de interrogação. Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está em ruínas, e cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Cada um de nós corremos por causa da nossa própria casa. E esquecemos da casa de Deus. Quando Deus ministra essa palavra ao coração de Ageu, Deus via o povo, que o povo não preocupava mais com a coisa de Deus, não priorizava as coisas de Deus. O que o povo fazia? Construía sua casa, comprava seus móveis, fazia aquilo que eles bem queriam, arrumava o seu palacete e esquecia, entre aspas, das coisas de Deus. As coisas de Deus também é necessário que você também contribui, que você ajuda. Não tirando de você, mas que você olha com os olhos do amor, que a casa de Deus necessita que você também estende a mão. Quando Deus ministra essa palavra dizendo, sube ao monte e traga madeira, e edificai a minha casa, porque isso eu agradarei. Deus agrada quando você prioriza as coisas de Deus. Quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Se há de conver que a preocupação de muitas pessoas é com seu próprio umbigo. Ele preocupa primeiro com ele e esquece as coisas de Deus. Quando você passa a priorizar primeiro as coisas de Deus, as demais coisas Deus vos acrescentará para você. Então a casa de Deus hoje precisa de ajuda. Que as pessoas, sem acepção de pessoa, quando você entende
que você precisa de ajudar a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Para mim entender. É onde nós adoramos ao Senhor. É onde nós buscamos a presença de Deus. Quando você alimenta da palavra de Deus, entende? Que às vezes tem um homem de Deus, tem a mulher de Deus que está te ministrando, está te ajudando. Muitas das vezes a casa de Deus ali está precisando de uma ajuda, precisando de você estender a mão, está precisando de você contribuir. E às vezes, muitos, não estou dizendo todos, diga assim, não, deixa para lá, vamos priorizar a nossa vida primeiro, vamos fazer aquilo que agrada a nós primeiro, vamos fazer na nossa casa primeiro. E muitas das vezes a casa de Deus está em ruína, muitas das vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, está passando ali as suas necessidades, precisando de uma ajuda, e às vezes você pode ajudar, você não ajuda. Prioriza primeiro as suas coisas do que as coisas de Deus. Você entende quando o Ageu, usado por Deus, ministra essa palavra? Aí Deus faz uma pergunta dizendo assim, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Quantas pessoas que olham para muito e alcançam pouco? Ele trabalha, ele soa, mas ele não consegue passar daquilo. Por quê? Porque a maioria, não estou dizendo todos, primeiro ele prioriza a sua vontade. E quando você tem na mão, assopra. Já viu que tem pessoa que ele pega rios de bênção na sua mão, daqui um pouquinho não tem mais nada, saiu pelos dedos. Por quê? Porque ele priorizou primeiro as suas coisas. E quem faz isso, sair das nossas mãos? Deus. Não é o diabo, é Deus. É ele que permite situações acontecer na sua vida, para que você entenda que você tem de olhar para quem? Para o céu. Depende de você priorizar as coisas de Deus. Olha o que ele diz aqui. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro as dissipei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruína, e cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Você viu aí? Aí você traz a migalha para a casa de Deus, o que sobra. E aquilo que sobra quando você traz, Deus assopra. Deus tira. Porque você prioriza primeiro as suas coisas. Você já viu que quando a pessoa está com dificuldade, primeiro ele corre, ele dá uma força, ele corre atrás, ele luta, vai lá, porque é pro próprio umbigo dele. Quando é para as coisas de Deus, tem dificuldade. Ele não ajuda, ele não coloca a mão, tudo ele não pode, amanhã eu faço, depois eu faço, não vou ver o que eu posso fazer, depois, tudo ele prioriza primeiro, ele esquece de Deus. E quando ele lembra de entregar na casa de Deus, Deus assopra. Vem o devorador, o migrador, o cortador, começa a devorar tudo que ele tem. E acaba. Isso não é eu que estou falando, é a palavra. Leia a palavra para você ver. Entende a palavra. Então essa é uma mensagem ao seu coração. Prioriza primeiro, independentemente de qualquer coisa. Primeiro, a casa de Deus. Primeiro, as coisas de Deus. Se você obedecer a palavra, você vai entender que as coisas vão fluir para você. Não ouça voz dos que não entendem, dos que vai te criticar. Vai falar que você está doido, que você é um besta, que você é um otário no linguajar humano. Vai dizer, para com isso, rapaz, isso não existe não. Primeiro é você, esquece a casa de Deus, depois para lá, que ela é homem comedor de feijão, mulher comedora de feijão. Não ouça isso não. Ouve a palavra. Prioriza primeiro as coisas de Deus, que você vai ver aonde você vai chegar. Pode obedecer diante do céu, diante da palavra. Obedeça para você ver como Deus vai fazer. Deus vos abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.